Saudações, aventureiros! Bom, pessoal, eu sou o Vitor, vocês já devem me conhecer do vídeo de aventuras aqui do canal. Eu sou mestre de inúmeros RPGs, mas eu tenho um carinho especial por Chamado de Cthulhu, ou Call of Cthulhu. E eu tô hoje aqui pra falar um pouco mais sobre esse RPG de mesa que eu adoro tanto. Eu mestro Call of Cthulhu, Chamado de Cthulhu, há um bom tempo, e eu tô aqui pra dar um resumo, pra dar uma ambientada melhor pro pessoal que não conhece muito esse RPG. Bom, o Chamado de Cthulhu, ele é um RPG de mesa criado pela empresa Chaosium e trazido para o Brasil pela editora New Order. Ele é um RPG de terror e investigação, e ele é inspirado nos contos de Howard Phillips Lovecraft, ou H.P. Lovecraft, como alguns devem conhecer, que era um escritor de horror que revolucionou e ficou famoso nesse gênero por meio que contar o terror de uma maneira diferente. Ele utilizava de elementos que mais pareciam ser retirados de um livro de fantasia em seu horror, criando assim o gênero de horror cósmico, que é a especialidade dele. E todos os contos dele, chamados de Cthulhu e demais, são escritos nessa temática de horror cósmico. Em seus livros, Lovecraft conta histórias de entidades alienígenas poderosíssimas que se instalam na Terra e de seres humanos que acabam de algum meio entrando em contato com esses seres, seja por acaso ou até investigando, e normalmente essas pessoas sucumbiam à loucura. Ou também conta a história de pessoas que cultuavam e adoravam esses seres como se fossem deuses. E no RPG de mesa, Chamado de Cthulhu, não é diferente. Você entrará na pele de um investigador ou de uma pessoa que vai ter contato com essas entidades Lovecraftianas, essas entidades alienígenas poderosíssimas. E dentro deste universo você terá de lidar com os mistérios e horrores que há dentro dele, tomando cuidado com sua vida e sanidade, pois o mais leve olhar nessas entidades pode levar qualquer ser humano à insanidade total. Mas as criaturas não são sua única preocupação no mundo de Chamado de Cthulhu. Você também terá de lidar com os cultistas. Os cultistas são seres humanos que cultuam e adoram essas entidades alienígenas, os tratando como deuses, na maioria das vezes querendo realizar os desejos dessas criaturas de escravizar e exterminar a raça humana. E é claro, os desafios dos jogadores de Call of Cthulhu não terminam por aí, porque você vai ter que lidar com tudo isso em uma época muito delicada. A grande maioria das aventuras de Chamado de Cthulhu se passam por volta de 1920, um mundo pós-Primeira Guerra Mundial cheio de tensões políticas e sociais em volta das nações. Mas nem todas as aventuras têm de ocorrer nessa época. Temos o exemplo, por exemplo, de Luz Morta, que é uma aventura de Chamado de Cthulhu que é completamente aplicável nos dias de hoje. Você pode mestrar a aventura como se passasse em 2020, no caso o ano que a gente está. A gente até pode ver de trazer essa aventura aqui para o canal, mestrada como Os Murmúrios da Escuridão, se vocês gostarem. E também o Chamado de Cthulhu conta com fichas editáveis para você mestrar uma aventura até na época vitoriana, dando total liberdade para o mestre e os jogadores poderem se aventurar em qualquer época temporal. Você também terá de escolher uma profissão para o seu personagem em Chamado de Cthulhu. O livro do Guardião já vem com uma lista de profissões pré-definidas que você pode escolher, mas as possibilidades de profissões são infinitas. Você somente tem de escolher uma profissão que seja coerente com a época em que sua aventura se passa. Porque, por exemplo, você não pode escolher ser youtuber na época vitoriana, não é mesmo? Ficaria um pouco incoerente. E a sua profissão irá influenciar nas proficiências ou habilidades do seu personagem em jogo.
Mas isso será melhor abordado em um vídeo só de fichas. Eu prefiro falar melhor desses aspectos em um vídeo exclusivo de como montar sua ficha em Chamado de Cthulhu. Eu acho mais interessante. Em suma, pessoal, é isso. Esse é o meu resumo sobre o Chamado de Cthulhu. Então, peguem seus sobretudos e suas lupas, pois os grandes antigos estão acordando, e vocês têm de impedi-los. E, pessoal, esse foi o vídeo. Não esqueçam de deixar o feedback de vocês, porque é muito importante eu saber o que vocês estão querendo ver aqui no canal. Falem o que vocês querem ver mesmo, um top 10, um pergunte ao mestre, mais vídeos sobre aventuras, pra eu saber o que, pra gente da Código D20 saber o que gravar em seguida, certo? Esse foi o vídeo, pessoal. Eu sou o Vitor, diretamente de Innsmouth. Tenham boas aventuras!